Com vocês, o fonoaudiólogo e professor de oratória, Simon Weintraub. O CD que acompanha o meu livro contém exercícios de dicção, impostação da voz e oratória. Este CD ou fita cassete constitui parte integrante deste livro, não podendo ser vendido separadamente. Seu uso deve ser restrito a quem o adquiriu, sendo terminantemente proibidas quaisquer formas de execução pública ou cópias sem autorização expressa do autor, e ficando o infrator sujeito às penas da Lei dos Direitos Autorais. Atenção! Problemas mais graves de voz e fala e dificuldades para apresentações em público, atribuídos a um alto grau de inibição, só podem ser tratados pessoalmente no meu curso. Eu sou o fonoaudiólogo e professor de oratória, Simon Weintraub, e desejo a você, após o treinamento, boas falas. Dicção. Dicção. Entende-se como boa dicção a maneira de se pronunciar corretamente os fonemas, que são unidades mínimas de som, capazes de formar palavras e diferenciá-las entre si. Os problemas da fala que mais afetam a dicção são as trocas, omissões e as inversões dos fonemas. A troca mais comum da população brasileira é o R por L, o famoso problema, Flamengo e o Planalto. Existem também as trocas do P por B, F por V, T por D, S por F, S por X, J por Z. Uma omissão comum é o Q e o G. Podemos encontrar pessoas que, apesar de não trocarem as letras, não pronunciam corretamente os fonemas, ficando com a dicção embolada. Da mesma forma, não devemos esquecer aqueles que falam como se estivessem com ovo na boca. Os exercícios de dicção que apresentarei a seguir servem para todas as pessoas, sendo seu objetivo principal, além de corrigir os problemas de troca de letras, aprimorar a pronúncia na emissão dos mesmos. Agora, vamos aos exercícios. P, B. O P é explosivo. O B é mais sonoro, é suave. Pá, Bá. Pé, Bé. Pi, Bi. Bó, Bó. Pu, Bu. Frase. O pombo-correio pousa pontualmente na beira do parapeito da janela do belo edifício. O pombo-correio pousa pontualmente na beira do parapeito da janela do belo edifício. Repita. T e D. Estes fonemas são emitidos atrás dos incisivos superiores. O T é explosivo. O D é sonoro, é suave. Tá, dá. Té, dé. Ti, di. Tó, dó. Tu, du. Frase. Tadeu joga dados com Donato todo santo dia. Tadeu joga dados com Donato todo santo
dia. Repita. S e F. O S é emitido atrás dos incisivos. O F é lábio dental. O lábio inferior encostado nos incisivos superiores. Sa, Fá. Sé, Fé. Si, Fi. Só, Fó. Su, Fu. É importante frisar que ao emitir o S, você não deve encostar os lábios nos dentes. E é por isso que ocorre esta troca. Frase: quero este sofá sofisticado sem falta para sexta-feira. S e X. O S é emitido atrás dos dentes da frente, os incisivos. O X é emitido antes dos dentes da frente. Você não deve encostar a língua nos dentes para emitir o X, porque senão ele vai sair com som de S. Sa, Chá. Sé, Xé. Si, Xi. Só, Xó. Su, Xu. Frase: ele se chama Xisto e se enxuga sempre na sauna de Sheila, sua sogra cheia de charme. Ele se chama Xisto e se enxuga sempre na sauna de Sheila, sua sogra cheia de charme. Atenção! O X que nós acabamos de focalizar neste exercício é o que tem o mesmo som do CH. E uma troca muito comum ao emitir o S é o som de X. Você, esclarecer, parecer. Este fato ocorre porque as pessoas fazem a língua recuar e o som é emitido na lateral dos dentes, inadequadamente. É só exercitar o S atrás dos dentes frontais. Você, esclarecer, parecer. Caso você projete exageradamente a língua ao emitir o S à frente dos incisivos, basta trincar os dentes e abrir nas vogais para corrigir o excesso. Essa técnica serve também para a emissão do Z, sendo que esse último necessita igualmente de uma vibração da voz. Sa, Zá. Sé, Zé. Si, Zi. Só, Zó. Su, Zu. Agora, vamos complicar um pouco mais com os famosos encontros consonantais. PR, BR, PL, CL, PS, PT, FL, LH e NH. Para vibrar a ponta da língua no R alveolar, o melhor exercício é a emissão dos encontros consonantais, principalmente o TR, o DR e o PR. Trá, tré, tri, tró, tru. Drá, dré, dri, dró, dru. Prá, pré, pri, pró, pru.
Caso você não consiga vibrar a ponta da língua, esse problema normalmente é devido ao freio curto na base da mesma. Consulte um otorrino ou um dentista para que se dê um pique e ele se solte. Quando você troca o L pelo R, como por exemplo, planta, clima, Flamengo, em vez de planta, clima, Flamengo, é simplesmente porque a sua língua não dá uma parada no céu da boca, semelhante à emissão do L. Lá, lé, li, ló, lu. Plá, plé, pli, pló, plu. Clá, clé, cli, cló, clu. Blá, blé, bli, bló, blu. Esta parada é fundamental. Vou repetir. Plá, planta, clima, Flamengo, Fluminense. Você está aprendendo muita coisa. Estou dando todas as dicas. Agora, vamos às frases complicadas. Eu leio a frase e após você repete. Pedro Prado ficou perplexo ao encontrar um pneu furado no meio da praça. Brasilino Braga adora pilotar um planador. Cláudio e Plínio estão planejando planar sobre o Planalto. O bíceps e o tríceps dos atletas apresentavam absurdos traumatismos. Para a emissão do LH e o NH, é importante fixar a língua no céu da boca e soltar nas vogais. Lhovenildo e Maravalha escolheram malhas maravilhosas para o filhote de lhama que estavam criando. Aninha e Betinho têm espinhas nos queixinhos. O grande grão de milho que foi encontrado na granja foi tragado por Glória e obliterou-lhe a glote, causando-lhe apneia. O Flamengo e o Fluminense contemplarão com flâmulas seus fanáticos torcedores. O clima do planeta está plenamente alterado. Omissão do que e que. Esta omissão ocorre devido à falta dos movimentos dos alvéolos no palato mole. Por exemplo, em vez de falar Coca-Cola, a pessoa fala o-a-ola.
Macaco, fala ma'o. Gato, fala ato. Margarina, fala ma'arina. O melhor exercício é através da tosse para estimular esta região que praticamente está paralisada. Cá, cá, que, que, ha, có, cu, cu. O movimento do que, o alvéolo e o palato levantam e a base da língua desce. Cá, que, có, cu. Esse som, ó, é muito importante, não esqueça. É uma tosse. Cá, no mesmo local da tosse. O G, você prende o dorso da língua nos alvéolos e depois solta. Gá, Gé, Gui, Gó, Gu. Gato, gato. Margarina. Agora. Outras palavras com que e gue. Macaco. Quero. Agora. Água. Sonegar. Capacho. Caraguatatuba. Cubatão. F e V. Lábio-dentais. Esta troca ocorre por falta de vibração na letra V. Encostar o lábio inferior nos dentes incisivos superiores. Vá, vé, vi, vó, vu. É fundamental a vibração da voz. O F não é necessário vibrar a voz. Fá, fé, fi, fó, fu. Farmácia. Vontade. Avacalhar. Vaca. Faca. Uma frase. A faca cortou a vaca. Vou repetir. Fa, vá, fé, vé, fi, vi, fó, vó, fu, vu. J
e Z. É muito comum ocorrer esta troca de letras. Em vez de falar jantar, sai zantar. No J, você tem que encolher a língua e não pode encostar nos dentes da frente. No Z, a língua encosta e vibra nos dentes da frente, nos incisivos. Já, za, jé, zé, ji, zi, jó, zó, ju, zu. Jantar, zinco, joelho, casa. Uma frase. O jantar de Zuleika foi uma justa homenagem a Zéfiro. Já, za, jé, zé, ji, zi, jó, zó, ju, zu. Um exercício muito bom para a dicção é a leitura silabada. Interprete um texto lendo sílaba por sílaba. Estamos encerrando os exercícios de dicção do método do fonoaudiólogo e professor de oratória Simon Weintraub. Impostação da voz. Agora, vamos dar início aos exercícios de impostação da voz do método do fonoaudiólogo e professor de oratória Simon Weintraub. Você gosta da tonalidade da sua voz? Ou quando ouve uma gravação de sua autoria, discorda da qualidade da mesma? Nestes exercícios, vou apresentar uma variação média de tons vocais para o ouvinte escolher qual é o mais adequado ao seu timbre e não forçar as cordas vocais. Assim, quando chegar o final do dia, a sua laringe não ficará estressada e você não precisará fazer um esforço enorme para falar. Se você tem dúvidas sobre a qualidade da sua voz, basta recorrer a esse capítulo no livro. Vamos aos exercícios de impostação da voz. Através da leitura de frases, vou demonstrar alguns tons básicos da colocação da voz, e você deverá repetir essas mesmas frases logo após a minha leitura. Uma dica muito importante é que, apesar de alguns tons não se adequarem à frequência da sua voz, você poderá treiná-los para aprimorar a modulação da voz para várias ocasiões. Afinal de contas, você não vai querer falar ao telefone fazendo discurso ou nem apresentar uma palestra sussurrando, porque a plateia vai dormir. Grave profundo. A energia positiva estimula a evolução espiritual. Grave profundo com volume. A energia positiva estimula a evolução espiritual. Grave. A energia positiva estimula a evolução espiritual. Grave com volume. A energia positiva estimula a evolução espiritual. Grave o médio sussurrando. A energia positiva estimula a evolução espiritual.
com volume. A energia positiva estimula a evolução espiritual. Tom médio. A energia positiva estimula a evolução espiritual. Tom médio com volume. A energia positiva estimula a evolução espiritual. Agudo. A energia positiva estimula a evolução espiritual. Agudo com volume. A energia positiva estimula a evolução espiritual. Grave profundo. A vida tem uma sequência que não nos permite pular etapas estipuladas. Com volume. A vida tem uma sequência que não nos permite pular etapas estipuladas. Grave. A vida tem uma sequência que não nos permite pular etapas estipuladas. Grave médio, sussurrando. A vida tem uma sequência que não nos permite pular etapas estipuladas. Grave médio, sussurrando com volume. A vida tem uma sequência que não nos permite pular etapas estipuladas. Tom médio. A vida tem uma sequência que não nos permite pular etapas estipuladas. Com volume. A vida tem uma sequência que não nos permite pular etapas estipuladas. Agudo. A vida tem uma sequência que não nos permite pular etapas estipuladas. Com volume. A vida tem uma sequência que não nos permite pular etapas estipuladas. Grave e profundo. Proporcionar liberdade é não aprisionar os que estão ao seu redor. Com volume. Proporcionar liberdade é não aprisionar os que estão ao seu redor. Grave. Proporcionar liberdade é não aprisionar os que estão ao seu redor. Com volume. Proporcionar liberdade é não aprisionar os que estão ao seu redor. Grave médio, sussurrando. Proporcionar liberdade é não aprisionar os que estão ao seu redor. Com volume. Proporcionar liberdade é não aprisionar os que estão ao seu redor. Tom médio. Proporcionar liberdade é não aprisionar os que estão ao seu redor. Com volume. Proporcionar liberdade é não aprisionar os que estão ao seu redor. Agudo. Proporcionar liberdade é não aprisionar os que estão ao seu redor.
Com volume. Proporcionar liberdade é não aprisionar os que estão ao seu redor. Grave e profundo. A força da mente impulsiona a concretização dos seus projetos de vida. Com volume. A força da mente impulsiona a concretização dos seus projetos de vida. Grave. A força da mente impulsiona a concretização dos seus projetos de vida. Com volume. A força da mente impulsiona a concretização dos seus projetos de vida. Grave médio sussurrando. A força da mente impulsiona a concretização dos seus projetos de vida. Com volume. A força da mente impulsiona a concretização dos seus projetos de vida. Através de sílabas, vamos vocalizar. No início, vou vocalizar nos tons graves e após, vou vocalizar nos graves com volume. Este exercício é fundamental para aprimorar a expiração. Inspire antes e após faça a vocalização expirando. Aumentando mais a expiração. Olha o fôlego. Jana.
Agora, vamos dar volume ao grave. Aumentando mais a expiração. Com volume. Quanto fôlego, né? Um dia você ainda chega lá. Agora, para finalizar a fita de impostação da voz, vamos vocalizar com palavras, utilizando vários tons. Celular. Telecomunicação.
Um conselho especial para as mulheres. Ao exercitarem a impostação da voz, não utilize os tons muito graves. Façam uso dos médios e suavemente graves. Estamos encerrando os exercícios de impostação da voz do método do fonoaudiólogo e professor de oratória Simon Weintraub. Agora que você já melhorou a dicção e está dominando a impostação da voz, fique certo de que poderá dar um show nos exercícios de oratória. Exercícios de oratória. A oratória abrange várias áreas da comunicação oral. Por isso, escolhi os itens mais importantes para exercitarmos juntos. Inclusive, vou interpretar um poema de minha autoria, que faz parte deste livro. Caso você queira ouvir a interpretação de todos os poemas do livro, adquira o CD ou fita cassete à parte. Deus, viver é uma vontade de vencer. Acorde com um sorriso do sol na natureza, espalhe aos ventos a sua firmeza. Encare o ideal da realização pessoal, produza algo sempre em prol da humanidade. Transforme em positivo o seu eu da negatividade, liberte essa corrente que o prende, acelere a sua espiritualidade sem medo. Faça da fé o melhor apego. Invada os dias transbordando de alegria, enxergue a estrutura da vida sem fantasia. Pise o chão com mais convicção, lute, pois toda derrota é uma vitória futura. Ame mesmo aqueles que não lhe dão amor, porque viverá com uma paz interior. Jamais fique parado, fale mais com os seus semelhantes e não permaneça calado, porque nas andanças dessa estrada bonita, ninguém pode ficar estagnado. Realize os seus atos sem representar. Acumule os sofrimentos, que eles serão a base concreta da evolução. Trace um rumo consciente da sua participação e lute com vontade de vencer, que Deus lhe dará um bom viver. Discurso. Você preparou aquele discurso maravilhoso, mas na hora de apresentá-lo fica berrando, não encara o público e não consegue dominar o microfone. Além do mais, a voz foge constantemente, porque você se afasta do mesmo como se tivesse medo desse equipamento. A gesticulação sem exageros e a interpretação consciente do que se está dizendo ajudam no estímulo constante da plateia e prendem-lhe a atenção, fazendo você atingir seus objetivos o mais rapidamente possível. Vou iniciar um discurso cometendo alguns erros que citei e comentando-os logo em seguida. Senhoras e senhores, estou dando início à minha campanha política e pediria desculpas pela falta de experiência neste campo. Lógico que esse discurso está muito cafona, vamos mudar para melhor. Senhoras e senhores, estou dando início à minha campanha política e pediria desculpas pela falta de experiência neste campo. Devido ao trabalho comunitário que realizo neste bairro,
fui escolhido para representar a nossa comunidade na Câmara dos Vereadores, pleiteando, junto ao prefeito, benfeitorias e exigindo uma qualidade de vida com dignidade, sendo os itens fundamentais a saúde, a educação, saneamento básico e principalmente o asfaltamento das ruas da periferia. Serei um político realista, sem falsas promessas, e apresentarei constantemente na Câmara novos projetos, sempre em prol dos meus eleitores. Entretanto, gostaria de enfatizar que um vereador sozinho não tem muita representatividade. Por esse motivo, é fundamental que vocês, ao escolherem seus candidatos prediletos, mantenham a mesma legenda, para que unidos possamos ter uma força maior junto ao prefeito. Conto com os votos desta comunidade e agradeço-lhes de todo o coração por ter sido escolhido para representá-los. Muito obrigado. Um erro muito comum é concentrar o olhar no texto sem encarar a plateia em nenhum momento. É importante testar a sensibilidade do microfone antes de utilizá-lo, porque cada equipamento responde de uma forma. Por exemplo, se eu afastar este microfone, a minha voz perde o peso. Senhoras e senhores, estou dando início à minha campanha política. Senhoras e senhores, estou dando início à minha campanha política. Agora vou aproximar mais. Senhoras e senhores, estou dando início à minha campanha política. Não fique estático, gesticule um pouco. Vibre com o que você está falando. Vivencie as situações do discurso. Telemarketing. Hoje, a maioria das empresas está utilizando a venda através do telefone. Muitas pessoas, entretanto, como citei no livro, estão destruindo esse sistema que é tão prático para os consumidores. Vou descrever algumas falhas que são frequentemente cometidas ao telefone, o que pode comprometer uma possível venda. A primeira é a troca de fonemas, principalmente o L pelo R. Problema, Lebron, Planalto e etc. A segunda é o hábito de berrar ao telefone. Alô, com quem estou falando? Se você encostar a boca no fone, não há a mínima necessidade de gritar. Basta utilizar os tons médios e graves da sua voz. Recebi uma recomendação para apresentar o nosso produto para o senhor. Nossa, que voz agradável! Uma voz feminina também muito agradável é da Ângela, a minha esposa. Ouçam a sua atuação no telemarketing. Curso de oratória do fonoaudiólogo Simon Weintraub. Boa tarde. Vou dar as informações sobre o nosso sistema de trabalho. Inicialmente, é marcada uma consulta e após apresentamos um planejamento da terapia. Chega! É muita colher de chá. Ela cobra muito caro para gravar. Mas pelo menos eu tenho certeza de que a Iris Letieri do aeroporto pode se aposentar tranquilamente, porque já tem uma sucessora. Locução. Vou abordar esse tema, que é uma das minhas paixões. No livro, citei alguns comerciais que criei e gravei. Selecionei 2 comerciais e agora vou apresentá-los. Narrando em forma de trailer o comercial da Naturarte. Era uma vez a história de um mamífero que resolveu se transformar num carnívoro. Seu nome, ser humano. Já no início da digestão, aparecia a primeira barreira. Os dentes não eram apropriados para triturar a carne. Após surgiram outros problemas: ácido úrico e colesterol elevados, além de dificuldade coronária. A Naturarte lança bife de soja, granoforte e proteinon, com 60% de proteína vegetal, e acaba com a história desse filme. Naturarte, produtos naturais. Comercial do restaurante Sapore di Sale. Garçom, eu gostaria de comer um prato típico italiano.
o senhor prefere fettuccine, lasanha ou ravioli? Este não é um verdadeiro restaurante italiano. Francesco, apresenta os pratos do Sapore di Sale. Gnocchi, tagliatelle e rigatone. Sapore di Sale, o mais italiano dos restaurantes. Antigo Convés, Barra. Nesta gravação, faço todas as vozes do comercial. Brinquem com a voz sem forçá-la. Agora, vou apresentar um comercial do meu curso. Dicção, impostação da voz e oratória. Adquira as 6 fitas cassete ou CDs com apostilas. Realize o nosso curso para perder a inibição, desenvolver o improviso, a interpretação e a cultura geral, argumentação sob pressão, correção dos problemas da voz e da fala. Eu sou o fonoaudiólogo Simon Weintraub. Ligue 21 236 5223 e 236 5185. Filiais Copacabana e Barra. O site é www.simonboasfalas.com.br. E boas falas. O locutor da rádio FM deve interpretar conforme a programação estipulada pela emissora. Se for uma rádio FM jovem, o locutor deve utilizar uma linguagem da atual geração. Se a rádio tiver uma programação mais light, o locutor deve adequar-se a outro tipo de leitura. Uma rádio jovem. Rádio 95.8 FM. Alô, galera! E aí, tudo em riba? Pois é, e vem aí mais uma nova gravação do Skank para esquentar as cadeiras das gatinhas e animar ainda mais a rapaziada. Como é que é? Vamos lá? Para mexer a galera, Skank e logo depois, Jota Quest vem arrebentando por aí. Uma rádio FM Light. Rádio Dourada FM. Música light em sua vida. Você acabou de ouvir Moon River, Henry Mancini. Fascinação, Elis Regina. Dio come te amo, Giliola Cinquetti. Oceano, Djavan. Se eu quiser falar com Deus, Gilberto Gil. Tempo bom no Rio de Janeiro, temperatura em ligeiro declínio. Máxima em Bangu, 40 graus. Mínima de 25 graus no alto da Boa Vista. Rádio Dourada FM 94.3 Light. Rádio AM. Ei, vocês que estão ligados na Rádio AM 545, vamos tocar um pagode que Márcio oferece para a sua namorada Edilene pelo seu aniversário. Na Rádio AM, o locutor é mais bombástico, emocional e incisivo. Vamos dar uma notícia. E atenção! Os presidentes dos países do Mercosul resolveram unir-se na última sexta-feira para criar uma moeda única, facilitando assim o comércio entre os países. Ainda não se chegou a um acordo com relação ao nome da nova moeda, mas tudo indica que será decidido em votação. Para os professores. Como um professor deve ministrar uma aula corretamente? Um conselho que insisto em dar aos professores é quanto à utilização do microfone na sala de aula para não sobrecarregarem a voz, porque com toda a impostação da voz, o uso exagerado acaba prejudicando as cordas vocais e a pessoa fica rouca constantemente. O importante é colocar a voz nos tons médios e graves e procurar estimular a participação constante dos alunos, inclusive incentivando-os a dirigirem-se ao quadro e responderem às perguntas propostas. O professor também deve exigir apresentações de trabalhos resultantes de pesquisas. Vou dar uma aula de português para exemplificar o que estou dizendo, simulando uma situação em sala de aula. A primeira pergunta do dia é:
Qual é o plural de camisa rosa? Os alunos vão responder de acordo com sua base anterior ou até por instinto. Faço a seguir a seguinte pergunta: qual é o plural de camisa verde? Novas respostas, mas tenho quase certeza que a maioria dos alunos dará respostas corretas para essa segunda pergunta. O objetivo de se fazerem tais perguntas é fazer os alunos pensarem antes de que se dê a teoria. Se o professor mastigar a matéria antes, talvez os alunos não se liguem tanto no assunto. Se ele, entretanto, partir da prática para a teoria, esta será bem mais assimilada e permitirá que os alunos raciocinem em situações semelhantes. Em tempo. A teoria da formação dos plurais de cores é a seguinte: se a cor for derivada de um substantivo, como por exemplo, rosa, laranja, vinho, café, gelo, cinza, etc., ela permanecerá invariável. Camisas rosa, sapatos gelo, cintos vinho. Se a palavra que indicar a cor, entretanto, for original e basicamente um adjetivo, amarelo, vermelho, azul, verde, ela variará em gênero masculino e feminino, e número singular e plural. Exemplos: ternos azuis, camisas amarelas, janelas verdes, blusas vermelhas, etc. Palestras. Quando você der uma palestra, utilize todos os recursos audiovisuais que puder, como o retroprojetor, o vídeo, o projetor multimídia, para você não ficar sendo o centro das atenções todo o tempo. Estimule a plateia fazendo indagações e até provocando as pessoas, porque 90% da população é inibida. Hoje eu vou apresentar uma palestra sobre o tema da voz fina. Você de camisa verde tem alguma dúvida sobre o tema? É lógico que ele evitará fazer perguntas devido à inibição. Aí eu provoco uma segunda pessoa na plateia, com mais indagações. Vamos à palestra. A voz fina, em 99% dos casos, é de origem emocional, sendo o fator preponderante o excesso de mimo na infância. Agora, vou apresentar no vídeo o caso de um menino que já aos 5 anos de idade apresentava uma voz muito fina e os coleguinhas no colégio chamavam-no de Bicha e Mulher Maravilha, o que fazia os pais desse menino ficarem apavorados com essa pressão. Após o tratamento, o menino ficou assim, com uma voz mais forte. É fundamental vocês não mimarem os seus filhos, inclusive cobrando-lhes desde a tenra infância uma colocação da voz mais grave. Estou encerrando o CD que acompanha o livro do meu método. Quem está falando é o fonoaudiólogo e professor de oratória, Simon Weintraub. Caso queira mais exercícios, adquira as 6 fitas cassete, CDs ou CD de poesias. Muito obrigado, um abraço e boas falas.